Bom, gente, chegamos à última parte da nossa aula, que agora nós vamos ver as medidas de capacidade, né? Ou seja, se eu tenho um sólido, multiplico as suas dimensões, comprimento, largura e altura, e eu quero saber qual é a capacidade, né? A quantidade que eu posso colocar dentro desse espaço formado por essas três medidas, eu vou usar as medidas de capacidade, certo? Vamos ver aqui um pouquinho sobre isso. As grandezas ligadas ao metro cúbico mantêm relações com as medidas de capacidade, cuja unidade padrão é o litro. Por exemplo, se você tem 1 quilômetro cúbico, nesse quilômetro cúbico eu vou conter 1 milhão de litros. Se eu tenho 1 hectômetro cúbico, eu vou conter 100 mil litros. Se eu tenho 1 decâmetro cúbico, eu vou ter 10 mil litros, né? A capacidade para esse decâmetro cúbico será de 10 mil litros. Se eu tenho 1 metro cúbico, isso aqui é muito importante, gente, porque é uma das medidas que a gente mais usa. Se eu tenho 1 metro cúbico, nesse 1 metro cúbico, né? Nessa largura, nesse comprimento, nessa largura e nessa altura, eu vou ter 1000 litros, certo? Então, se eu tenho, por exemplo, algo formado, né? Por 1 metro de largura, 1 metro de comprimento, 1 metro de largura, 1 metro de altura, dentro a capacidade que esse espaço vai me dar é de 1000 litros de água, né? Ou de suco, ou de qualquer outra coisa aí que você queira saber. Então, em 1 metro cúbico cabem 1000 litros. Já em 1 decímetro cúbico cabe 1 litro. Essas relações são muito importantes. Do metro cúbico, 1 metro cúbico. Então, se você tem 1 metro cúbico, você tem a capacidade de 1000 litros. Se você tem 1 decímetro cúbico, né? Se você tem 1 decímetro cúbico, 1 decímetro cúbico, você tem a capacidade de 1 litro. E se você tem 1 centímetro cúbico, você vai ter a capacidade de 1 mililitro, certo? 1 mililitro, ok? E se você tem 1 mililitro cúbico, você tem a capacidade de 1 microlitro, ok? Essas três relações, gente, são muito importantes. 1 metro cúbico é igual à capacidade de 1000 litros. 1 decímetro cúbico é igual à capacidade de 1 litro. E 1 centímetro cúbico é igual à capacidade de 1 mililitro, ok? Essas unidades maiores, né, são para extensões maiores, né? O quilômetro cúbico, né? Que é 1 milhão de litros, né? Isso aí são para capacidades reservatórios maiores, certo? Mas as nossas unidades mais padrões de usadas são 1 metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. 1 metro cúbico, 1000 litros. 1 decímetro cúbico, 1 litro. E 1 centímetro cúbico, 1 mililitro. Vamos ver um exemplo para vocês entenderem melhor. Uma piscina mede 6 metros de comprimento por 2,5 metros de largura e por 2 metros de altura. Eu quero saber a capacidade máxima de água nessa piscina em litros. Então, essa piscina aqui, ela tem essas dimensões: 6 metros de comprimento, 2,5 metros de largura por 2 metros de altura. Eu quero saber quantos litros de água ela é capaz, né? A capacidade dela. Quantos litros de água eu vou utilizar para encher essa piscina, né? A capacidade dela. Vamos ver como é que nós vamos fazer isso. Observe que eu preciso descobrir a capacidade máxima de água que posso colocar dentro dessa piscina em litros. Para isso, devo seguir o seguinte cálculo. Então, primeiro nós vamos calcular, nós precisamos encontrar o volume que essa piscina ocupa, certo? Então, o primeiro passo é encontrar o volume. O volume nós já sabemos que é a multiplicação entre essas três dimensões. Então, o volume vai ser igual a 2,5 vezes o 6 vezes o 2. 2,5 vezes 6, está bem aqui, 2,5 vezes 6 vai dar exatamente 15. E 15 vezes 2 vai dar igual a 30 metros cúbicos. Ou seja, o espaço ocupado, né, externamente, a capacidade também que internamente dessa piscina será de 30 metros cúbicos. Mas 30 metros cúbicos representam quantos litros? Aí você vai utilizar aqui as medidas de capacidade, a relação em que o metro cúbico tem com o litro.
Então, se a minha unidade lá está em metros cúbicos, então cada metro cúbico vai conter 1000 litros. Então, se o volume dessa piscina é 30 metros cúbicos, então eu vou fazer o seguinte, a capacidade vai ser 30 metros cúbicos vezes 1000 litros. Por que 1000 litros? Porque a relação está aqui, em cada 1 metro cúbico, eu posso ter a capacidade de 1000 litros. Então, para mim descobrir qual é a minha capacidade para essa piscina que tem 30 metros cúbicos, eu vou multiplicar por 1000 litros. Então, 30 vezes 1000 é muito fácil, né? Você pega o 1000, multiplica por 30, 30 é o volume, 1000 é a capacidade, 1000 litros, né? A capacidade dentro de cada um desses metros cúbicos. Então, 0, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1, 3. Então, vai ter 30 mil litros. Então, a capacidade dessa piscina, que tem como volume 30 metros cúbicos, vai ser de 30 mil litros. Certo, gente? Outro exemplo, vamos supor que você tem em casa uma caixa d'água nesse formato aqui, ó. Ela tem esse formato, certo? Vou tentar desenhar aqui mais ou menos, porque não dá para fazer direitinho aqui. Pronto, ela tem esse formato. Aí, qual é o comprimento dela? Vamos supor que o comprimento dela é de 5 metros. A profundidade é de 8 metros. E a altura, ela tem apenas 2 metros. Então, eu quero saber quantos litros de água vai caber dentro dessa minha caixa d'água. Então, para mim descobrir quantos litros de água vai caber dentro dessa minha caixa d'água, primeiro eu tenho que descobrir o volume dela. Encontra-se o volume multiplicando as 3 dimensões. Então, vai ser 5 vezes o 8 vezes o 2. O volume vai ser igual. 5 vezes 8, 40. 40 vezes 2, 80. Então, a minha caixa d'água vai ter 80 metros cúbicos. Pronto. Então, já sei que o volume dela é 80 metros cúbicos. Mas eu quero saber quantos litros de água vão caber dentro da minha caixa d'água. Então, é muito fácil. Se eu já encontrei o volume da minha caixa d'água, que é 80 metros cúbicos, eu agora vou fazer a relação com as medidas de capacidade. Sempre lembrando que em cada metro cúbico, eu posso ter a capacidade de 1000 litros. Se eu tenho 80 metros cúbicos, então a capacidade dessa minha caixa d'água vai ser os meus 80 metros cúbicos vezes 1000, que é a capacidade de cada metro cúbico. Então, a capacidade vai ser, você vai pegar aqui a continha, você vai pegar o 1000, multiplicar por 80. O 0, 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 1, 8. Então, a minha caixa d'água vai ter a capacidade para 80 mil litros de água, ok, gente? Se, por exemplo, a minha figura, né, aqui que eu estou calculando, tiver em centímetros, então você vai fazer a seguinte relação, né? Em cada 1 centímetro cúbico, eu vou ter só apenas 1 mililitro de água. Se ela estiver em decímetro cúbico, em cada decímetro cúbico eu vou ter 1 litro de água, ok, gente? Então, essa é a relação entre o metro cúbico e as medidas de capacidade, que é sempre em litro. Primeiro, você encontra o volume e para encontrar a capacidade, você faz a transformação. Você pega o seu volume e multiplica. No caso aqui, nós multiplicamos por 1000, porque cada metro cúbico, ele tem a capacidade para 1000 litros. Então, se eu tenho algo que tem como volume 80 metros cúbicos, para me saber a sua capacidade, eu vou pegar esses 80 e multiplicar por 1000, que será a resposta que eu estarei procurando. Ok, gente? Então, tenha uma boa aula, espero ter ajudado, ok? Logo estarei postando o vídeo com as respostas, ok? Na quinta-feira estarei postando os vídeos com as respostas da atividade, ok? Então, tchau, um bom dia para todos e até a próxima aula.